podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um programa. Hoje recebemos no Instituto de Engenharia em São Paulo o Marcelo Nitz, que é o reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Hoje um tema bastante importante na atualidade, que é o ensino de engenharia, os seus avanços, as suas mudanças ao longo do tempo. Para conversar com o Marcelo Nitz, eu estou aqui ao lado do presidente do Instituto, o José Eduardo Jardim, e dos vice-presidentes Miriana Marques e Ivan Weiteling. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Miriana, quem é que marcou esse podcast nesse horário aqui, junto com o jogo do Fluminense, que está participando do Mundial? Isso foi proposital porque o teu time voltou? Foi isso? Não. Porque o meu time mais um ano vai ficar sem Mundial. Vai. Mas, presidente, a palavra é sua. Meu caro Marcelo Nitz, é um prazer para o Instituto de Engenharia recebê-lo aqui, o jovem reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Seria interessante, Marcelo, que você rapidamente falasse um pouquinho do Marcelo Nitz, por favor. Ok. Bom, colegas, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de vir aqui no Instituto de Engenharia. Não sei se todos sabem, mas a fundação do Instituto Mauá de Tecnologia aconteceu no Instituto de Engenharia. Não nessa sede aqui, mas no Instituto de Engenharia. Então, enfim, nós temos uma ligação aí umbilical, digamos assim. Bom, eu sou engenheiro de alimentos, formado na Mauá em 1995. Fiz uma carreira acadêmica com mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado eu fiz na Unicamp, fiz mestrado em engenharia de alimentos, doutorado em engenharia química. Trabalhei pouco tempo depois de formado numa indústria de alimentos. Durante minha trajetória profissional também tive empresas e hoje mesmo tenho empreendido, mas aí em franquias, outros negócios de família, mas a minha dedicação sempre foi acadêmica, pesquisa, ensino, e na Mauá fiz uma trajetória de professor, coordenador de curso, diretor da Escola de Engenharia, pró-reitor acadêmico e desde outubro do ano passado, reitor. Talvez seja um pouco de saudosismo, né? Eu sou um pouquinho mais antigo do que você. Eu me formei em 1961. E a gente estava acostumado, naquele meu tempo de jovem, de estudante, de formado, a encontrar os reitores mais velhos, mais idosos, né? E é um prazer muito grande saber que a Mauá tem como reitor um jovem engenheiro de alimentos, né? Isso nos anima muito. Isso mostra que a engenharia está evoluindo, a juventude está caminhando, né? Então, renovo o prazer de recebê-lo aqui no Instituto de Engenharia, né? E nós vamos abordar hoje um tema de extrema importância, que é a engenharia de alimentos. E o Brasil, cuja vocação é justamente a produção de alimentos, né? Eu acho que tem muito a ver com a engenharia de alimentos, né? Então, seria interessante que você nos dissesse, em primeira mão, há quanto tempo a engenharia de alimentos foi criada, né? E quais são hoje as faculdades aqui em São Paulo, no Brasil, que cuidam desse assunto? Bom, a engenharia de alimentos vem lá, se eu não me engano, no final da década de 70, ou comecinho da década de 80, uma evolução, digamos assim, um spin-off da engenharia química junto com a tecnologia de alimentos. Não é todo país que tem engenharia de alimentos, muitos países têm só ciência de alimentos. Engenharia de alimentos existem em alguns poucos países, eu diria, porque a indústria de alimentos, a área de alimentos fica muito ligada à engenharia química. Mas eu acho que o Brasil fez certo em expandir a oferta de graduação em engenharia de alimentos, porque, como o senhor disse, existe muita oportunidade para desenvolvimento de produtos e processos. E a engenharia de alimentos tem essa finalidade, né? Transformar matérias-primas alimentares em produtos para o consumo. Mas ela é muito mais que isso, ela também apoia o setor de serviços,
né, de alimentação. Enfim, o conhecimento do engenheiro de alimentos ele é muito amplo, embora seja uma formação voltada para a industrialização de alimentos, ele tem condições de também apoiar toda a cadeia de food service e outras, né? E é uma profissão, é interessante ter puxado esse assunto, que hoje em dia tem despertado pouco interesse dos jovens. Então, cursos tradicionais como o da Mauá, da Unicamp e outros por aí, de algumas federais, por exemplo, de Viçosa, estou citando alguns, Unesp, né, porque é um curso que não tem tanta oferta no Brasil, eles sofreram com a queda do interesse. E a gente atribui essa queda do interesse pela engenharia de alimentos porque associaram a engenharia de alimentos com a indústria de alimentos como sendo uma coisa ruim, uma coisa do mal. Quer dizer, existe uma demonização, digamos assim, da indústria de alimentos. Então, as pessoas associam um alimento industrializado com um alimento que faz mal à saúde. O que é uma analogia falha, muitas vezes. Algumas vezes ela é verdadeira, mas muitas vezes ela é falha. Porque um alimento processado não é necessariamente um alimento ruim. E a indústria de alimentos, principalmente numa era mais recente, ela tem se esforçado muito e tem promovido o desenvolvimento de produtos cada vez mais, digamos assim, com processamento mínimo, com oferta de qualidade, segurança e nutrição também, né? Então, a preocupação também com os valores do consumidor moderno que quer alimentos minimamente processados. Toda uma transformação, né, de redução de sódio e tudo mais. E a indústria de alimentos desempenha um papel importante na sociedade, né? Oferecer alimentos seguros, conservados para o consumo, né, amplo. Então, é uma indústria necessária, uma indústria bonita, mas ela sofre, digamos, hoje com um preconceito que eu diria injusto. Como tantas outras também, né? Como tantas outras. E até eu posso até puxar um gancho por uma outra questão, né? A engenharia como um todo sofre um pouco esse preconceito da associação com a indústria, e a indústria não é tão sexy hoje como ela já foi no passado. Então, trabalhar na indústria não tem sido uma coisa muito atrativa, não tem sido uma coisa que desperta, né, um interesse de um jovem imaturo, claro, porque jovem imaturo é um pleonasmo, né? Porque se não fosse se não fosse imaturo seria estranho, né? Mas se sensibilizam com essa percepção de que podem exercer a sua carreira num lugar que não é bem visto, né? Que não é muito atraente. Então, hoje em dia, o que é sexy? É trabalhar com tecnologia, né? Trabalhar com o mercado financeiro. Esses são os segmentos da economia que atraem. A indústria é pouco atraente, a gente precisa mudar isso. A indústria de alimentos tem esse desafio também. Nesse sentido, até o Nitz, eu vou me reportar aqui, no ano passado, na Semana Nacional da Engenharia de 2024, o seu antecessor, o Zé Carlos, esteve aqui presente num debate em que também reunimos reitores de outras universidades e o CIEE também, né? O presidente do CIEE, e se discutiu um pouco essa questão de preconceito quanto ao ensino de engenharia. E isso, a partir desse seminário, também acabou resultando num movimento, né, do qual você está fazendo parte, eu estou participando também. O Instituto de Engenharia como um todo está se integrando aí com as diversas faculdades, no sentido da gente dar uma visão, mostrar uma nova visão do ensino de engenharia como um todo, não só aí de alimentos, mas como um todo, né? E eu acho que a gente já avançou um pouquinho sobre isso. Eu acho que seria importante a tua visão, né, do que era o ensino de engenharia no passado, o que é hoje, diante da realidade que nós temos, né, e essa realidade do jovem e a realidade também do mercado, né? Eu acho que tem várias coisas que mudaram muito ao longo do tempo, desde que o presidente se formou, eu me formei, você, enfim, muita coisa mudou. Exatamente. Bom, uma resposta cumprida, vocês podem me interromper. Existe, evidentemente, todo curso de educação superior ele tem que ter um alinhamento com a sociedade, com o mercado, aquilo que se espera. E a engenharia nasce, né, da necessidade do progresso, do desenvolvimento industrial, necessidade de, né, infraestrutura. Então, o engenheiro é para resolver
problemas de infraestrutura, problemas da indústria e fazer a economia avançar por meio, né, da sua atividade. Então, sempre uma associação muito próxima com o desenvolvimento industrial e tudo mais. A formação do engenheiro, eu diria que ela, do ponto de vista de conhecimento técnico, isso não mudou muito e nem deve mudar tanto. Claro, vai mudando na medida em que as tecnologias vão se atualizando, etc. Isso é uma mudança natural, mas a base conceitual é a mesma. O que eu defendo, Regis, e vejo isso também em fóruns internacionais que eu participo, e alguns países também estão avançados nessa discussão, é a forma como a gente, inclusive, comunica e como a gente percebe a atuação do engenheiro no mundo do trabalho. E é uma coisa que a gente, muitas vezes, nós, engenheiros mais antigos, digamos assim, mais experientes, a gente fica muitas vezes combatendo. Vou explicar melhor. Por exemplo, o engenheiro se forma e vai para uma área financeira. Aquela sensação, puxa, perdemos um soldado para outra, né? Ele deserdou, foi para outro lugar. Um engenheiro decidiu empreender numa coisa totalmente fora do contexto usual da engenharia. Puxa, lá se foi mais um perdido. Esse aqui foi fazer outra coisa, né? Mudou totalmente, foi ser administrador, esse aqui foi para o marketing. Nossa, estamos perdendo os engenheiros. Ora, não faz parte isso da formação? Pois é, eles foram para esses lugares, né? Eles protagonizaram a carreira deles e foram buscar oportunidades em outros lugares, além daquele que era o prescrito, né? A expectativa prescrita que era, olha, você está sendo formado para atuar na indústria. Então, há décadas que a gente percebe que não é só a indústria que emprega, que o engenheiro tem uma formação muito ampla e que pode ser útil em vários setores da sociedade. Então, por que não a gente se apropriar disso? E, em vez de brigar contra isso, falar, olha, a tua formação é uma formação que vai permitir que você seja o que você quiser. Claro, estou exagerando, estou aqui puxando um pouco, né, a sardinha para a formação do engenheiro, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, eu acho que esse discurso que tem que mudar e mostrar que existem outras oportunidades, tirar essas amarras da expectativa de uma atuação profissional prescrita por uma atuação profissional ampla. E trazer outras questões também de humanização, de servir sociedade, de resolver desafios globais. Isso aí eu continuo. A menina quer fazer uma pergunta para mim ali. Nos bastidores a gente estava trocando uma ideia e ela estava meio aflita de te perguntar. Não, porque ele falou uma coisa que eu vou dar um exemplo prático. Meu filho é engenheiro. Quando ele... Mãe, o que meu pai ainda era vivo, ele não sabia o que ele ia fazer. Daí meu pai fez uma pergunta, o que você gosta? Eu gosto de tudo. Daí meu pai falou, vai fazer engenharia. Porque cai no que você falou. Quem faz engenharia estuda tanto, desenvolve um raciocínio lógico tão bom, que vai para onde quiser. Não, então eu queria fazer esse comentário, entendeu? Que é isso. E às vezes a gente se perde, que nem ele falou, trabalhou no banco, nossa, virou suco, mas normalmente eles ficam bons. E a gente só pensa que eles migraram porque não tiveram oportunidade. Mas será que não foi vontade? Exato. Então a gente tem que abraçar isso. E claro, isso tem impacto no curso também? Tem, porque eu acho que daí você tem que também colocar no programa de formação uma visão mais ampla sobre sociedade, sobre negócios, né, sobre empreendedorismo, sabe, para que ele saia com essa possibilidade que se ele for seguir a área técnica também, isso vai ser útil, não tem dúvida nenhuma, mas se ele se desviar e for para outros caminhos, como esses que eu mencionei, de gestão e outras áreas, que ele possa prosperar também, que a escola tenha ajudado. E uma questão que eu defendo muito, e isso vem também em movimentos fortes no exterior, é você... uma formação em engenharia centrada no ser humano, human-centered engineering, digamos assim, que estou emprestando o termo que eu uso por aí. Então, a gente mostrar que o propósito da tecnologia, o propósito da atuação do engenheiro é servir a sociedade, servir as pessoas, promover o bem-estar, resolver os grandes desafios da humanidade. E desafios sem humildade, né? A gente pode citar todos. A paz,
né? Problemas de saneamento, fome, tudo isso passa pela engenharia, não passa? Então, por que não a gente mostrar essa importância, esse impacto que o engenheiro pode causar na sociedade? Porque nesse sentido, ele é menos exato do que se pensa, né? Ele é muito mais humano. Então, aí vem a necessidade de você humanizar. Porque hoje, Regis, eu acho que o que pode explicar, em parte, também a falta do interesse do jovem, aquilo que eu falei da associação com a indústria, mas assim, o jovem se vê impactando a sociedade. Eu não sei se ele consegue enxergar isso atuando num emprego numa indústria. Eu tenho certeza que ele pode impactar, mas você tem que mostrar isso para ele. Você tem que mostrar que, seja empregado, seja empreendedor, que a atuação dele, os produtos, os processos que ele vai desenvolver, seja numa indústria ou não, eles têm um grande potencial de fazer a diferença. Só que ele olha para o passado e fala, poxa, você está falando dessa indústria que deixou todo esse legado de transformação ambiental, de poluição, todas essas pegadas, eu não quero isso. Pois é, mas essa mesma indústria, essa mesma sociedade que tem que ser modificada agora. Então, o desafio é outro, né? O desafio é continuar promovendo bem-estar, tecnologia, mas com o propósito de desenvolvimento social, com o propósito de encarar o desafio da emergência climática, o desafio da igualdade, justiça social, né? Inclusão das pessoas com deficiência. Então, é diferente hoje, é diferente. Então, a gente tem que trazer esse charme, tem que trazer esse propósito, esse valor para a engenharia. O discurso tem que mudar. A gente tem um discurso muito técnico, mas muitas vezes é o técnico pelo técnico. Tem que equilibrar com o discurso do impacto. Tem que trazer o jovem, né? Tem que trazer essas pessoas. E não estamos falando mentira, né? Esses desafios sociais estão aí, né? Não, a realidade está aí, né? Eu acho que cada vez mais o mercado, a gente olha que está demandando isso, né? Está demandando uma visão mais ampla, menos focada somente em tecnicismo, né? Ivan, você está... futebol, o Ivan não quer falar muito nesses dias. Vamos focar no ensino, né? Eu prefiro falar de vela, melhor, né? Marcelo. Mas vocês estão falando sobre propósito e esse lado de humanização da engenharia. É mais conceito. Agora, como um instrumento, como processo de trabalho, eu acho que tem que também, a universidade tem que buscar assim, o que tem de mais moderno. Eu queria saber qual é a orientação que vocês, da cúpula e o reitor, principalmente, como é que ele vê a introdução de processos como de inteligência artificial e do BIM. Uhum. Eu sei que é mais na civil, civil, mecânica e eu acho que em tudo, né? Ivan, assim, podemos falar da digitalização como um todo, em todas as áreas, não é só na civil, né? Quer dizer, a digitalização dos processos como um todo, isso impactou todas as engenharias. Então, isso tem que estar presente. Isso é adaptação, né? É ajuste de conteúdo, é trazer sempre o que tem de mais moderno para o curso. A Mauá teve já alguns prêmios como instituição que usa o BIM, foi pioneira. Então, é isso, você tem que trazer, né? Só que quando você faz isso, é uma obrigação, né? Se manter ali atualizado para que os jovens tenham as melhores ferramentas durante a sua formação. Tem que correr atrás. Inteligência artificial é outra coisa que chegou, né? Impactou demais a forma, inclusive, não só a forma de usar os processos, porque a IoT já estava por aí, ciência de dados e tal, tudo isso já vinha sendo usado para você manipular processos e tirar melhor proveito das informações, mas até a inteligência artificial generativa mudou a forma como o estudante estuda. Então, hoje, ele consegue resolver uma lista de exercícios, um trabalho acadêmico com a ajuda do ChatGPT, do DeepSeek. Como é que você faz para lidar com isso? Primeira coisa, aceita, né? Não adianta você se revoltar. E aí é uma coisa que, quando chega tão disruptiva assim, a gente vai aprendendo durante também, né? Não dá para você
esperar, você tem que jogar. Então, eu vou dar um exemplo bom. Quer dizer, eu estou contratando lá para Mauá uma ferramenta de inteligência artificial que a gente já incorpora no ambiente LMS, no Learning Management System, que já tem, né, que é onde eles têm os conteúdos online e tudo mais. E é uma ferramenta de uma startup americana para usar a inteligência artificial para ele lidar com o material de estudo. Qual é a diferença disso de um chat GPT? É que ela fica mais confinada no ambiente do material fornecido pelo professor e carregado pelo próprio aluno, evitando que a IA surte, né, ou comece a trazer informações que não são de qualidade. Ou seja, você qualifica aquele ambiente de estudo com uma ferramenta super avançada para gerar uma aprendizagem mais significativa dele. Ou seja, ele vai poder interagir com aquela inteligência artificial, tirando dúvida, pedindo explicações sobre partes que ele não entendeu, gerando testes para ver se ele aprendeu ou não. E no uso dessa ferramenta, gera também dados para os professores fazerem a gestão da aprendizagem. Então, é isso que uma boa escola tem que fazer. Quando essas tecnologias surgem, é você tirar proveito dela para o benefício do aluno e da aprendizagem. Né? Então, isso, Ivan, é obrigação. Você está sempre na fronteira ali do conhecimento. E aí você tempera isso trazendo para o jovem as perspectivas dos grandes desafios globais, trazendo essa interação deles com outros profissionais, com outras escolas. Bom, isso é assunto que a gente pode também dizer. Colaboração com estudantes de outros países, enfim, tem um monte de maneiras para você abrir também a cabeça do estudante e tirar proveito das tecnologias que existem hoje. A gente não imaginava, na nossa época, você compartilhar uma aula com alunos da Alemanha, de Portugal, Colômbia, como a gente faz hoje na Mauá, Holanda. Você divide uma sala de aula, projetos, com alunos de outras universidades, sem precisar sair de casa, ou sair da sala. Né? Ô, Nitz, como é que vocês estão lidando com a seguinte questão, né? Como tudo na vida aí tem os seus efeitos colaterais, né? Uma faca, né, de carne, ela pode ser usada para cortar a carne ou para matar uma pessoa. A inteligência artificial, ela está chegando, as pessoas estão aprendendo a lidar com ela, mas é preciso saber perguntar, é preciso saber ter um senso crítico da resposta que vem. Tá certo? Então, hoje, por acaso, eu fiz uma pergunta lá na inteligência artificial do Google em relação ao assunto, e aí me colocaram eu como responsável de um negócio que eu tinha aparecido na matéria lá no meio, e eu era o responsável daquilo lá. Não sei porquê, de onde que ela interpretou aquilo. Mas uma pessoa pega isso, não tem o cuidado de olhar, e aí utiliza isso. Como que está no meio acadêmico essa discussão sobre essa questão de fazerem as pessoas ter senso crítico com todos esses avanços que a gente teve? Então, a gente tem que permitir que use, né, porque tem gente que acha que tem que proibir o uso, justamente porque está impedindo o estudante de pensar e criar, e eu acho que não adianta proibir, né? Isso aí está no celular, está em todo lugar, então você tem que aprender a usar. Um caminho, Regis, é a gente ajudar o estudante analisando, inclusive, o prompt deles. Sabe? Essa é uma maneira de você ajudar. Então, como é que você interagiu com a inteligência artificial? Então, assim, é permitido usar, mas diga quando você usou e me diga qual foi a interação que você teve, para que a gente possa, inclusive, analisar se você está interagindo corretamente. Porque hoje é a qualidade do seu prompt, né? Você conseguiu identificar o que precisa ser melhorado? Você identificou alguma coisa ali? Então, mostra para mim como é que você desenvolveu isso com a inteligência artificial, que está tudo bem. Né? Então, tem que estimular isso. Só que hoje a gente está pegando jovens que foram alfabetizados, foram educados num processo que não existia isso. Então, eles até têm algum senso crítico, até sabem viver sem. Daqui a pouco, são os nativos, né? São os nativos. Então, isso preocupa, para saber como a educação básica vai lidar com isso. Mas já aconteceram outras
outros movimentos desse que impactaram a sociedade. Uma coisa que nós temos lá, uma preocupação, Regis, até para complementar essa tua pergunta, que é muito bacana, a gente tem discutido muito a relação entre tecnologia e sociedade, porque hoje, vamos colocar assim, nós somos engenheiros, a gente nunca recebeu esse tipo de debate na instituição, que é como o seu trabalho, o seu desenvolvimento tecnológico pode impactar a sociedade. O engenheiro civil sabe muito bem disso. Dependendo da intervenção que ele fizer, né, a sociedade vai reagir de uma maneira ou outra. Se você construir um bairro de um jeito, ele vai funcionar de um jeito. Se você construir de outro, ele vai funcionar de outro. Então, a tecnologia pode impactar a sociedade. Não é só a sociedade que impacta a tecnologia. Eu digo assim, a sociedade pode demandar desenvolvimentos. Por exemplo, hoje eu tenho aquecimento global, então tem uma demanda por energia mais limpa. Legal, isso é a sociedade demandando tecnologia. Mas a tecnologia também modifica a sociedade. E aí, a inteligência artificial é um exemplo. Ela vai impactar o comportamento das pessoas, assim como as redes sociais. Então, todo profissional que lida com esse tipo de desenvolvimento tecnológico, engenheiro, ele tem uma responsabilidade social. E a gente tem que colocar isso na cabeça deles. Olha, atenção com o que você vai fazer, porque não é só o teu produto, tem consequência na vida das pessoas. Isso é uma humanização da formação do engenheiro. Isso aplica também a outras áreas. Porque corre-se o risco de, assim como hoje olha-se para a indústria e fala, nossa, olha as pegadas que a indústria deixou, um legado, claro, muito mais positivo do que negativo, mas tem um legado negativo também. E daqui a pouco vai se olhar para a tecnologia, para essa era que nós estamos vivendo, que todo mundo está surfando ela e falando, puxa, que lindo, que maravilhoso, é capaz de daqui a uns anos olhar para trás e falar assim, gente, a gente formou um monte de pessoas mentalmente doentes, né? Causou muito mais depressão, outros problemas. Estou só ilustrando. Né? Então, assim, quando a gente faz um desenvolvimento tecnológico, quando a gente impõe uma tecnologia, uma solução para a sociedade, ela impacta. Então, a gente tem que trazer essas discussões. Veja só essa conversa que a gente está tendo aqui já é um exemplo da humanização da engenharia, né? Sem dúvida. Jardim. Marcelo, eu não sei se eu vou ser muito simplista na minha colocação, mas no meu tempo de estudante existia o engenheiro agrônomo. Na melhor escola do mundo. Pois é. E apareceu o engenheiro de alimentos. Então, eu estou entendendo que a engenharia de alimentos é um estágio mais avançado ou mais adequado da agronomia, que trata do alimento depois que ele é produzido. Não sei se eu estou sendo muito simplista, mas uma coisa que nos preocupa, e o Instituto está trabalhando nesse sentido, é a conservação dos alimentos. Tá certo? Nós temos uma informação, eu não sei se ela é correta ou não, de que existe, em princípio, 30% de desperdício, né, de não aproveitamento do alimento. O Instituto de Engenharia tem um convênio com o IPEM, nós trabalhamos juntos com ele, e nós estamos desenvolvendo, né, a irradiação dos alimentos. Esse assunto é assunto da Mauá. Como é que você entende os benefícios, as dificuldades, né, as preocupações da irradiação dos alimentos? Bom, uma pergunta ampla. A engenharia de alimentos ela não se confunde com a agronomia, porque ela vem, ou com a engenharia agronômica, porque ela vem depois, realmente. É da matéria-prima para frente, né? Do processamento, da distribuição, da embalagem, né, do marketing dos alimentos, enfim, é o negócio, né, dos alimentos visando o consumo. Depois a sua questão foi sobre conservação. A engenharia de alimentos é praticamente sobre conservação. Então, assim, qual é o grande desafio de distribuir alimentos? Conservar, ter segurança. Esse é um grande desafio. E juntam-se outros, né? De você fornecer alimentos saudáveis, uma nutrição adequada. Isso já é uma humanização maior da engenharia de alimentos. A preocupação também não vender qualquer coisa, não desenvolver qualquer coisa, desenvolver coisas saudáveis, né? Produtos saudáveis.
A irradiação não é um processo novo, é um processo conhecido, é um processo bastante interessante. Eu já trabalhei numa indústria que irradiava algumas matérias-primas, principalmente produtos secos. Então, é uma tecnologia bem bacana. Alimento irradiado não é alimento radioativo, né? Não tem nada a ver. Ele não tem nenhum tipo de transformação que torne esse alimento um alimento ruim, nocivo, né? A irradiação visa eliminar contaminantes daquele produto, principalmente de matérias-primas, que depois, ao serem incorporados nos seus produtos finais, não tragam uma carga de contaminação que diminua a vida de prateleira do produto. Então, você já irradiando determinadas matérias-primas, principalmente temperos e tudo mais, você tem qualidade no seu produto. E é um processo super limpo, não tem problema. Mas ele tem um custo, né, de instalações, precisa ter... não vejo como sendo a indústria irradiando a sua própria matéria-prima. Eu vejo assim, existem empresas que já irradiam e aí distribuem, né, isso como serviço para as outras indústrias. Então, é um processo super interessante, como tantos outros aí que tem que ser investidos. Miriana. É tanto assunto legal que eu nem sei o que falar. Essa história da radiação, eu descobri que eu adoro miojo lamen, que o temperinho do miojo é irradiado. Nossa, minha mãe brigou, não come mais miojo. Aí tem esse pequeno detalhe, entendeu? Se você contar para a sociedade que aquele tempero, que aquela maçã foi irradiada, é o que você falou, ela não ficou radioativa. Mas explica isso para a sociedade. Então eu entendo, o trabalho é mais de humanizar, explicar do que irradiar. Mas miojo você ainda tem tempo para melhorar, pelo né? amor de Você Deus, eu tem adoro. tempo. Hoje em dia tem tanta forma de cozinhar um macarrão, fazer alguma coisa. Tem também. Micro-ondas, air fryer, tem panela. A preocupação ali no miojo devia ser muito mais com teor de sódio, com outras questões, né? Agora eu quero falar, eu tinha uma pergunta, mas eu vi que aquela minha pergunta não tem sentido mais do jeito que está indo. Vamos voltar para a IA, que é uma coisa que me incomoda. A inteligência artificial me incomoda. Daí eu entendi que a Mauá toma conta dos alunos que usam a inteligência artificial. Muito importante, muito bom. Mas eu sinto que isso é uma gota no oceano. Eu não diria que a gente toma conta. Não, mas o jeito que você falou, você explica, ensina o menino a ver a resposta, você faz ele raciocinar, você a pergunta. Isso é muito legal, porque senão é o que o Hertz falou. Eu virei o dono de uma empresa, eu nem estava lá. E daí uma vez eu escutei de um poeta, até aqui no Instituto de Engenharia, que ele veio dar uma palestra, e ele falou que a inteligência artificial vai acabar com o ineditismo. Que a inteligência artificial, o que é? Eu posso estar errada na minha definição. Ela pega o que a gente está conversando, vai compilando tudo. Daí, quando eu pergunto, ela junta um monte de coisa que ela pegou e dá uma resposta. Então, que ela não é uma coisa inédita, ela não tem a criação que vem de um ser humano. Eu gostei das palavras, porque como a inteligência artificial me incomoda, porque eu acho assim, as pessoas param de raciocinar. Para que eu preciso pensar? Eu vou lá no chat GTP, ele me dá a resposta. Coisinha do dia a dia, tá? Não estou nem falando da faculdade de engenharia. E eu vi que a Mauá tem uma preocupação extra de não ser tipo, meu aluno vai virar um sem pensar, porque daí isso era um comentário, e todas as faculdades, não só de engenharia, tinham que ter essa preocupação. Porque eu trabalho no banco, eu tenho que responder e-mail, eu pego no chat GTP. Eu tenho que fazer conclusão de laudo de avaliação, eu pego no GTP. Eu tenho que responder quesito. Então, sabe, por isso que eu te falo, me dá um nervoso. Então, eu não preciso mais pensar. Esse é o caminho mesmo que vai acontecer? Um chat GTP vai substituir 10 pessoas pensantes? Não, mas aí tem uma coisa só para colocar também. Vamos voltar um pouquinho para trás. Uma calculadora te impediu um pouco de você pensar algumas coisas. Uma planilha Excel te impediu de pensar também outras coisas. Agora, quais as utilidades que você deu
adicionais à calculadora ou ao Excel que fizeram avançar além de um raciocínio que você fazia antes. Mas você falou, só para colocar o adendo. Mas você falou uma coisa, a gente perdeu, entendeu? Eu fazia conta de cabeça, eu não faço mais. Nem perco meu tempo em saber tabuada. Mas será que você não adquiriu outras habilidades? Eu sei, Regis, a gente adquiriu a prática de usar o Excel. Eu adquiri um outro raciocínio, mas a informática entrou na minha vida, eu já estava no meio da faculdade de engenharia, o computador era Fortran, lembra aquelas geladeiras? Então, assim, eu vivi uma geração que introduziu, hoje não, quem está vindo agora já está pegando, eu posso exagerar, meio que mastigado, faz tudo, você entendeu? E outra coisa que eu lembro, quando eu formei em 89, eu fazia cálculo estrutural, inacreditável. Então eu fazia o cálculo no papelzinho, eu entrava numa sala que tinha 10 projetistas, eu dava o meu papelzinho, o cara pegava o nanquim, a aranha, desenhava. Tá certo? E eu conferia os ferros. Hoje, não existem mais 10 projetistas. Hoje existe um bom engenheiro, ou nem precisa ser engenheiro, que insere dado, e um bom engenheiro que analisa. Então, entende a minha preocupação quando eu falo assim, não é muito agradável, porque eu vejo um lado que não adianta, não é que vai acabar a profissão, vai acabar a quantidade de pessoas daquela profissão. Entendeu? Eu precisava de 10, eu vou precisar de 1. E esses 9 vão fazer o quê? Existe essa discussão, é uma discussão que tem que acontecer. De novo, é a tecnologia impactando a sociedade, ela impacta mesmo, tem risco de queda de emprego em alguns setores, não tenha dúvida. E agora, é uma consequência inevitável. O que a gente precisa ver é acompanhar isso e ver como mitigar efeitos negativos de qualquer tecnologia. Então, esse é o olhar que tem que ter. Entender isso, você apresentou muito bem, que existem efeitos negativos. Né? O Regis também falou isso. Tem o lado bom, mas tem o outro lado da faca, tem um lado ruim. E quem está olhando para o lado ruim? Então, a gente precisa formar também os nossos engenheiros, que também olhem o lado ruim, porque olhar os impactos, olhar as duas coisas. E não só, né? Não, vamos lá, progresso, vai, faz, coloca a tecnologia, mas peraí, e as pegadas que isso está deixando? Quem está cuidando disso? Então, a sociedade precisa evoluir nisso também. Nós não estamos controlando, viu, Milena? Porque isso é incontrolável. É incontrolável. A gente tenta colocar ações, estamos colocando ações educativas, né, por meio dos professores, das disciplinas, para dar bons exemplos e trazer aquilo para o ensino. Mas é incontrolável. Todo mundo usa. E vai diminuir a criatividade? Um tipo dela sim, o outro não, porque vai aumentar a produtividade. Né? Vai aumentar a produtividade. Então, eu sou um grande usuário e tem um monte de coisa que me poupa um tempo enorme, né, a inteligência artificial. Agora, onde que está, talvez, a grande criatividade no momento? É simplista o que eu vou dizer, mas está no prompt. O que você está dizendo? O que você está pedindo para a inteligência artificial fazer? Então, ali que você consegue tirar um bom resultado. Né? E ela vai surtar também, como você viu. Então, mas daí, provavelmente já vai surtar cada vez menos, né? Vai ser cada vez mais completa, cada vez mais precisa. É impressionante. Ivan. Estou escutando, você está falando muita tecnologia, muito avanço, muito processo, muita digitalização, enfim, não é sofisticação, é evolução. Mas a matemáticazinha lá de trás que a gente aprendia já na escola, no ginásio, no primário, né? Muita gente não está tendo uma boa formação e muita gente não vai para a engenharia porque não se identifica com matemática, com esse lado que é de exatas e que hoje tem humanização da engenharia, mas a exata continua. E eu sinto que falta bastante essa formação da matemática. E o Instituto de Engenharia, junto com o Instituto Mauá, fez um trabalhinho de formiguinha, né, que pode ser insignificante em tamanho em relação a toda essa evolução tecnológica, que é a matemática no metrô.
Começamos lá na Estação Sacomã, que é próxima da sede da Mauá, e agora temos um outro posto aqui na Ana Rosa, a estação do metrô Ana Rosa, que é próxima do Instituto. Como é que você vê esse trabalho de formiguinha que é feito com alunos da Mauá e alguns engenheiros do Instituto? É um trabalho social importante. É um trabalho, pode ser uma gota num oceano, né, como a gente já disse aqui, mas ele pode estar fazendo a diferença em alguns indivíduos, inclusive naqueles que estão ali fazendo o atendimento, tirando a dúvida. Então, é importante a gente valorizar a formação das pessoas, a formação básica. O que a gente precisa considerar, Ivan, é que a formação, embora a gente precise desenvolver o traquejo matemático, tudo isso continue sendo um requisito de um bom profissional da engenharia, a gente tem que balancear também. Tem um lado positivo que a tecnologia abriu. Você consegue endereçar hoje problemas bem complexos de matemática. Antes eram só os simples que você resolvia, né, na mão, ou com a régua de cálculo, com a calculadora, né? Hoje, você pode resolver problema muito, muito mais complexo. E aí, quando é que você vai fazer a transição? E também ensinar o profissional a analisar dados, a fazer comparações, e não chegar no valor de X, né? Mas também falar assim, bom, olha, isso aqui tem esse gráfico, isso aqui tem outro, esse comportamento, como é que você compara? Né? Então, a digitalização te dá essa potência de você fazer cálculos repetidos rapidamente e deixar um espaço para análise. Também isso melhora a formação. Então, a digitalização, né, os softwares e tudo mais, podem roubar um espaço do traquejo manual, mas eles abrem um espaço também para um desenvolvimento de outras competências. É um trade-off, né? É um equilíbrio. E uma coisa também que eu gosto de dizer, né? O ser humano, assim, o engenheiro, nunca fica pronto. Não são 5 anos de escola, ou 4, como na maioria dos países, que vão deixar o profissional pronto. Tenho aqui colegas, né? Ivan, né, que eu conheço de mais longa data aqui, que está aí, super experiente, está falando de BIM. Né? Quer dizer, que engenheiros da tua geração estão falando de BIM, já não abandonaram lá atrás? Então tem que ser que nem o Ivan, tem que estudar a vida inteira, porque sempre vai ter alguma coisa para aprender. Marcelo, o Brasil indiscutivelmente tem uma posição de super destaque na produção de alimentos, né? Isso é conhecido, não é novidade para ninguém. E na qualidade, e na engenharia, como é que nós estamos em relação ao mundo? Sim. O engenheiro brasileiro é muito bom. Eu diria que o engenheiro brasileiro é muito bom. A gente exporta, inclusive, muitos engenheiros. Os engenheiros formados em boas escolas, eles têm capacidade de atuar em qualquer mercado. O que talvez não seja tão bom e que tende a melhorar cada vez mais, torçamos para isso, é a própria indústria brasileira no sentido da inovação. Então você tem lá, você produz alimento, mas você não tem tanta inovação. Né? Então você tem países que não põem lá, não tem um pé de café, mas inovam com o café que vem do Brasil, que vem da Costa Rica, que vem da Colômbia, e agregam muito mais valor do que do café, do que o café bruto. Então, a gente precisa ter também uma ambição de inovar com as matérias-primas que a gente produz em abundância. E isso depende também da indústria querer avançar, o governo incentivar, depende de políticas públicas que incentivem a inovação. A gente está num bom momento, né? Vejo que existe cada vez mais incentivo, senão não vai ter. Senão a gente vai continuar exportando matéria-prima e comprando produtos. Mas os profissionais são bem formados. E eu defendo também, a gente está no contexto, né, da engenharia, que o engenheiro, cada vez mais, ele tem que aprender a se associar com outros profissionais. Porque a inovação não é um trabalho de um profissional só. É um trabalho conjunto. Um trabalho que se faz junto com as pessoas de negócios, junto com as pessoas do design,
né? São trabalhos coletivos, entender as necessidades das pessoas, dos públicos para o qual você está desenvolvendo uma determinada tecnologia, uma determinada solução. Por isso que, de novo, né, voltado na necessidade das pessoas, para você poder impactá-las, inovar naquilo que vai realmente alcançar o mercado. Quais são as engenharias que o Instituto Mauá Tecnologia aborda? Vamos lá. Alimentos, civil, elétrica, mecânica, produção, química, controle e automação, engenharia de computação. É um leque substancial. Um leque substancial. E que pode, né, não é assim que nascemos, já passamos por outras, né, fechamos algumas, hoje é esse o portfólio. E é um portfólio que se adapta. Temos também os cursos de TI lá, temos cursos de bacharelado, ciência de dados e inteligência artificial, temos um curso de... na verdade, o nome é o contrário, inteligência artificial e ciência de dados, temos um curso de sistemas de informação, ciência da computação, arquitetura, design, administração e relações internacionais. E não é à toa, se vocês perceberem, negócios, criatividade, tecnologia, engenharia, para ter ali uma coisa voltada à inovação, a interação entre essas áreas é importante, o corpo docente convivendo, os alunos convivendo, promovendo projetos que eles compartilhem, são visões que se complementam. Nitz, voltando um pouco, pegando esse gancho aí do engenheiro pronto, o bom engenheiro que nós formamos, e também essa diversidade de atividades, eu fico pensando um pouquinho atrás, ali no ensino médio. A gente, por um tempo, teve aí que fazia um ensino médio universal, depois voltou a questão, no passado tinha lá a divisão entre humanas, exatas e biológicas, e aí, no final, a gente vê que mesmo uma ciência humana, ela precisa da exata, porque todo negócio que a pessoa faça de humanas vai ter uma hora que ele precisa fazer a conta de quanto ele ganha, quanto ele precisa ganhar, e fazer raciocínios comerciais que envolvem coisas chamadas exatas. A própria medicina hoje tem um componente exato incrível de tecnologia e de necessidades de análise de dados, e a engenharia, que é exata no conceito antigo, ela também usa coisas de humanidades e até de coisas de saúde. Então, nesse sentido, eu queria a tua opinião. Esse ensino médio dividido, que a gente falou lá do jovem imaturo, é mais jovem ainda, que não tem nem ideia do que seja uma profissão no futuro, ou que seja uma própria escola no futuro para ela, essa divisão do ensino médio, ela é benéfica? Excelente pergunta. Regis, eu vejo assim, e essa, eu vou desviar um pouquinho, mas depois eu volto. Essa também é uma das grandes mudanças que a tecnologia deve trazer, tá, para a parte de educação, e que já trouxe para os processos, que é você ter adaptabilidade dos processos. Eu vou fazer uma analogia com a indústria 4.0. Hoje você consegue fazer a customização de produtos numa linha de produção, mas mantendo a produção em massa. Então, eu posso fazer uma peça para o Jardim, posso fazer a peça para o Ivan, para o Regis, para a Miriane, uma diferente da outra, mas ainda numa linha de produção. Ou seja, você consegue entregar produtos customizados numa linha de produção. A educação, ela ainda está na indústria do passado. Você entrega, né, um produto massificado como se todo mundo fosse igual, fosse vestir aquilo, né, e não serve para todos. Então, a gente nunca vai achar um modelo que serve para todos. Então, quando a gente dá alguma flexibilidade, eu vejo isso com bons olhos, né? Algumas coisas vão ficar de menos, outras coisas vão ficar de mais, mas se a gente tem aquela visão de que, olha, eles precisam aprender de tudo, né? Não vai caber tudo.
não vai dar certo. Entendeu? É impossível. E eu acho que o ensino médio passou muito por isso, né? De você querer ensinar tudo e, no final, não ensinar nada. Né? Então, como eu digo, você tem a vida toda para se desenvolver. Então, vamos... Menos, né? Menos esse espírito controlador que a gente muitas vezes tem, a preocupação com que eles aprendam tudo, dá alguma flexibilidade para que ele possa já desfrutar de se aprofundar em alguns temas de interesse, né? Ter alguma flexibilidade, escolha, exercitar o gosto dele. A gente pode sair fortalecido desse processo. Ah, mas vai ter gente que não vai saber tanto matemática. Paciência, como vai ter gente que não vai saber tanto história, ou não vai ter gente que não vai... Claro, tem um básico, né? Tem um mínimo que a gente tem que alfabetizar as pessoas em todos os saberes, mas sem exagerar. E eu acho que na área de educação, principalmente educação básica, a gente tem gente muito competente. A gente tem que confiar que essas políticas aí sejam... Mas o conceito é uma coisa, a implementação é outra, né? Mas vamos confiar que as mudanças sejam para melhor. Temos 5 minutos de programa, mais ou menos. Ivan, pergunta rápida, resposta rápida. Mais rápida ainda. Nós temos um projeto de arquitetura, um arquiteto famoso, Rino Leve, e uma ideia de ampliar aqui o Instituto com uma área de uns 32 mil metros quadrados de área nova. A ideia é fazer o Instituto de Engenharia do Futuro. Agora, não está muito bem desenhado esse Instituto do Futuro. Uma das ideias é de ter postos ou ter atividades que puxem as universidades para desenvolver congressos, propor inovação, propor avanços da engenharia. Enfim, o que você falou também, que não dá para parar, né? Tem que... Você acha que é viável ter um posto da Mauá aqui ou das outras universidades? Eu acho bem viável. Eu acho que qualquer ação que promova a engenharia, e o Instituto de Engenharia está aí, né? Defende a profissão, né? Uma instituição com uma reputação muito forte, pode fazer um trabalho muito bom de se conectar com as universidades e, se possível, atingir o jovem também. Né? E aí, um pedido que eu faria, tentem considerar essa questão da humanização, do propósito social, do impacto, da extensão, né? Para a gente transmitir essa mensagem de uma engenharia mais valiosa para a sociedade. Jardim. Marcelo, sinceramente encantado com a sua posição. Eu acho que você está de parabéns, mas o Instituto Mauá de Tecnologia que está de parabéns por ter tão bem escolhido o reitor. Eu acho que realmente as suas palavras, as suas ideias, né, a sua dedicação, a sua experiência nos anima, e principalmente anima o Instituto de Engenharia a fazer uma parceria boa com vocês, né, e construir a engenharia do futuro que a gente tanto quer. Nós temos convênio com a Associação Médica Paulista, né? Muito bom. E por quê? Porque a medicina hoje tem um bocado de engenharia, não é verdade? Nós temos um bom relacionamento com a OAB, com os advogados. Tem engenharia aí. Então, sem querer ser muito presunçoso, né, e sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, a engenharia é fundamental para a vida humana. Né? É isso aí. Nós esperamos que outras faculdades, outras universidades sigam o exemplo, né, e tenham a clareza, né, a disposição, a vivência que o Instituto Mauá de Tecnologia tem. Parabéns. Obrigado. Suas palavras são muito sábias. Não com relação à minha pessoa, mas com relação a essa... E o Regis tocou nesse ponto também, que eu acho que merece destacar. A gente precisa retirar, pelo menos em parte, tornar mais permeáveis essas fronteiras que existem entre as carreiras. Porque o ser humano precisa classificar, né? Separar para organizar o seu raciocínio, para ele ter agilidade. Mas, às vezes, quando a gente separa, fala engenheiro é engenheiro, arquiteto é arquiteto, designer é designer, administrador é administrador,
A gente acredita que tem mais diferença do que de fato existe entre essas pessoas. Então as fronteiras têm que cair, e vocês estão observando isso muito bem. Falar de engenharia hoje é falar de como ela serve outros setores. Você mostrou isso, a relação com a área médica, a gente tem projetos de pesquisa lá. E não é interessante a gente perceber o quanto existe de médico que é bem formado e consegue discutir tecnologia, mas ele continua sendo médico, mas ele atravessou aquela fronteira da medicina e veio, assim como a gente atravessa a fronteira de lá. Então, essas ligações entre as áreas. Então, quando pensar no espaço da engenharia, é pensar num espaço também que permeie com as outras áreas, para mostrar toda essa dimensão e a capacidade de alcance da nossa profissão. Miriana. Bom, eu já falei demais, até mais do que eu devia. Mas, Marcelo, não sei se você sabe, aqui no pavimento superior, onde é a minha sala, está a mesa onde a Mauá foi criada. Sim. Se quiser lá bater uma foto do lado da mesa. Já tenho foto. Né? É muito legal essa mesa. A gente guarda ela com carinho. E quando a gente montar a nossa sala de podcast, que a gente vai montar uma sala, essa mesa vai para lá, porque é uma mesa histórica da casa e merece. Não, e a produção tem que, na edição final, colocar essa mesa aqui, né? Sim. Ilustrando esse final de programa. Eu acho que ela tem que fazer parte desse podcast. Nitz, para encerrar, uma pergunta fácil de responder em poucos minutos. E daí? Qual é esse ensino do futuro e o engenheiro do futuro? Não sei, Regis. A gente vai construir junto. Né? Isso, por mais que a gente tente prever, planejar o futuro, é impossível ter certeza. Mas não vou fugir da pergunta. Eu acho que a questão da adaptabilidade, né, o ensino que a gente fala de adaptativo, você poder proporcionar para cada estudante uma aprendizagem mais individualizada, que você consiga perceber as deficiências de competência e poder dar doses diferentes para os diferentes pacientes, estou fazendo de novo analogia com a medicina, né, isso vai alavancar a educação. E a gente está muito preso ao paradigma, né, do padrão, para que todos tenham o mesmo certificado, para que todos tenham a mesma prescrição. É uma ilusão de controle isso. Tá? Tudo bem, ajuda também o sistema ter decência e ter, né, alguma regulação. É importante, mas a gente tem que dosar isso com as necessidades individuais e saber valorizar as diferentes competências. E saber que isso vai abrir porta para que a gente tenha engenheiros de todos os tipos fazendo um monte de coisa diferente com base numa formação, lógico, sólida inicial, mas com possibilidades infinitas aí de diversificar a atuação dele. E daí, quem sabe, né, profissionais mais felizes, que consigam exercer a sua profissão plenamente, impactando a sociedade positivamente. E a engenharia tem esse potencial de ser uma profissão realmente atraente para quem quiser fazer diferença no mundo. Não vejo tantas outras assim. Então a gente fica com essa certeza da dúvida. Eu acho que tem até um livro que saiu sobre isso, né? Mas certeza mesmo para o web espectador é que neste ano 2025 nós teremos a segunda edição da Semana Nacional da Engenharia, e esse tema, assim como vários outros da engenharia, nós vamos debater com bastante profundidade na Semana Nacional da Engenharia 2025. Então, agradeço a você, Marcelo Nitz, reitor da Mauá, a presença aqui no Instituto de Engenharia, ao presidente José Eduardo Jardim e aos vices Miriana Marques e Ivan Weiteli. Encerramos assim com a certeza da dúvida. Muito obrigado. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.